Boa noite, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria dos sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Vocês estão sentindo já saudade do Teseu, né? Semana passada a gente foi se encontrar, ganhei meu jaleco, o Teseu não está mais devendo o jaleco, mas hoje, como vocês sabem, é dia de ato em todo o Brasil e o Teseu está na luta. Então, hoje ele não vai participar, mas semana que vem ele já está aqui. Este Fórum Sindical vai começar uma série aqui, gente. Vocês sabem que para nós é muito importante debater a pauta da classe trabalhadora, coisa que não se debate fora, né, de um canal como a Fórum, e especialmente do programa Fórum Sindical. Então, se tem algo que nós precisamos discutir, né, num país de extrema violência, de uma violência naturalizada, é segurança pública. Na verdade, nós não temos acesso à segurança pública, né? A gente todo dia vê chacina, vê o que aconteceu no Amazonas com o Dom e o Bruno, mas isso é o que a gente que ganha notoriedade, isso é cotidiano. Então a gente vai discutir hoje qual é a proposta, né? Qual é o programa de segurança pública para a gente ter de fato garantido o direito à vida, que é o primeiro grande direito, né? As populações periféricas não têm esse direito. Então, sem mais delongas, eu já cumprimento todo mundo que está aqui, Milton, Veranice, Marcos Início, Lucimar, e todo mundo que está passando aqui no chat rapidinho. Vamos colocando aí as perguntas, né, para a gente fazer e fazer um bom debate, porque a gente chamou dois especialistas nesse assunto. Eu queria saber, eu já sei que a Carmen está aí, então bote Carmen, Lúcia, Felipe aqui. Oi, querida. Oi, boa noite a todos. Muito Prazer, Maria Flor. prazer, muito prazer. Gente, para quem não conhece a Carmen, porque ela está vindo pela primeira vez aqui, mas ela tem um currículo que eu vou falar para vocês. A Carmen é especialista, é uma advogada criminalista, especialista em segurança pública e ciências criminais. Ela é membro da Comissão dos Direitos Humanos da cidade do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Estudos Avançados de Política Criminal, Pena e Raça do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Meu segundo convidado é o coordenador do setorial do PT de Segurança Pública. O Abdael já chegou, Gui? Fala! Abdael, você é a única pessoa que eu olho na tela e falo, nossa, a foto é igualzinha que eu coloquei no card. Igualzinho. Abre seu microfone, querido. Olá, boa noite, Maria Flor. Um prazer, uma honra, uma alegria imensa poder estar aqui conversando contigo. Sou fãzaço seu. Boa noite, Carmen, tudo Boa bem? noite. Nossa, alegria imensa, gente. Nossa, muito bom. Muito bem-vindo. Para quem não conhece, gente, o Abdael Ambruster, eu já disse que ele é coordenador nacional, né, de segurança pública do PT, mas ele também é integrante do movimento dos policiais antifascistas de São Paulo, ex-diretor de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, também de São Paulo. E hoje a gente vai começar uma roda aqui que eu acho que interessa muito a Carmen, mas interessa muitas pessoas que estão aqui, né? Eu queria colocar o Marcelo. Venha cá, meu companheiro de bancada. Olá, Tudo boa bem? noite. Marcelo é nosso Boa jornalista noite. da Fórum, especialista em direitos humanos, por isso que ele está aqui também. O Anderson, gente, estava no ato, está no trânsito, vai entrar a qualquer hora aqui. Então, eu já vou começar sem mais delongas. Abel, eu queria saber, eu li as diretrizes do PT, e tem alguns itens ali sobre segurança pública. Eu queria que você começasse explicando para nós, porque assim, aquilo são diretrizes, né? A gente não, quando a gente olha, que tá bom, mas como é que isso se concretiza? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que você explicasse para as pessoas essa ideia do sistema único de segurança pública. Porque ao ler, eu ficava assim, é um SUS da segurança pública? Como é que a gente vai trabalhar como SUS, né?
chegar à segurança pública em todo o território. O direito à segurança pública está na favela. O direito à segurança pública está num quilombo, está numa terra indígena, está em qualquer. Está para uma mulher que anda à noite e tem medo, para um homossexual e toda a população LGBT que não ser violentada, exato por ser, né, LGBTQIA+. Como é que vai funcionar esse sistema único de segurança pública? Perfeito, obrigado, Maria Fro. Bem-vindo, meu companheiro Marcelo Ayler, Carmen Felipe, bem-vindos. O SUSO, né, o SUSP, ele na verdade ele foi desenvolvido durante a gestão do PT, né? Ele só não foi implementado do partido, ele foi desenvolvido, trabalhado com diversas mãos, como que é o estilo do nosso partido, né? De um trabalho com as diversas mentes dentro do contexto da sociedade, integrantes das forças de segurança, né? E ele traz de diretrizes, assim como o SUS, né? Por exemplo, temos as guardas civis, né? Estatuto Geral das Guardas, por exemplo, que é a 13.022, ela direciona dentro dos aspectos que, assim, né, a segurança, assim como o SUS ele apregou que a saúde começa nos municípios, no território, né, o SUSP também, né, a segurança pública ela começa nos territórios, ela começa nos municípios, né, nas comunidades, nos bairros, e dentro desse sentido que eles nos trazem direcionamentos que, assim como no SUS, né, eles são um norteador, né, no SUS ele vai acontecer desse mesmo sentido. Por exemplo, eu citei as guardas. Não se pode, não se deve ter instalado no Estatuto Geral das Guardas, por exemplo, que a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, possa estar comandando as guardas. Né? Dentro do Estatuto, isso não existe, inclusive, isso é apontado para que não aconteça. Então, a Guarda Civil... Abel, só para as pessoas entenderem, isso é entulho da ditadura militar, né? Isso permaneceu, não caiu na Constituição, é isso? Trabalhando no contexto de segurança pública, né? A gente precisa de várias mãos e ter ousadia para mudar os seus eixos. A nossa segurança pública em si ela foi criada para não proteger pessoas, proteger bens. Desde lá da fundação, desde lá do Império, desde lá dos direcionamentos, foi dois apontamentos. Primeiro, né, a prender os escravizados, né, perseguir a população preta escravizada, perseguir clérigos. A cadeia, por exemplo, no Brasil, né, a minha monografia de segurança pública feita junto à época no RENAESP, lá na CADEPOL, né, especialista em segurança pública, ela foi focada no sistema penitenciário. As cadeias, à época, elas ficavam no Paço Municipal, na parte de baixo, por exemplo, e lá eram presos. Está lá direcionado, né? Escravizados, clérigos e as pessoas, os clérigos que não tivessem com contexto religioso com a igreja, que não estivessem alinhado lá com a igreja, e, inclusive, as pessoas que eram apontadas, não, você hoje vai ser o carcereiro da minha cadeia. Eu falei, mas eu não quero ser carcereiro. Perfeito, então você vai ser preso. Então, a segurança pública, ela já começa nesse sentido da opressão, assim como foi a herança das penitenciárias. Segurança pública, golpe 64, ele piorou o que já era ruim. E ali um adendo interessante, Maria Fro. Filito Miller, que foi o ministro da polícia de Getúlio, trouxe para o Brasil, ele foi lá para a Alemanha e trouxe os arquétipos da Gestapo e da SS para dentro das nossas instâncias policiais. Então, o que já era um absurdo de segurança pública, que nunca protegeu pessoas e sim bens, foi piorada com os estereótipos e procedimentos e direcionamentos da Gestapo e SS
piorada com o golpe de 64, que aí você cria uma polícia militar, que é o entulho da ditadura, né? Eu disse isso também, né, quando eu participei para falar a respeito da desmilitarização, né, e um programa de televisão na CNN, na CNN a respeito, e infelizmente o Constituinte manteve esse entulho, né? Manteve Abdel, só para as pessoas entenderem, gente, o comando da Polícia Militar, ele está associado às Forças Armadas. Um governador, né, em teoria, as polícias estaduais deveriam estar sob o comando do governador. Mas um governador, ele não tem autonomia para dizer, olha, eu quero este comandante. É muito difícil, se ele não tiver a tutela, se ele não tiver a aprovação do Exército, enfim, das Forças Armadas, esse comandante que o governador eleito, né, e que deveria comandar as polícias militares, ele não consegue colocar. E por isso que a gente vê, muitas vezes, em governos progressistas, uma polícia retrógrada, uma polícia muito difícil. Só para a gente ficar na mesma página aqui. Mas vamos lá, Marcelo, explica para a gente como é que funciona esse sistema único. Então, vai mexer nisso. Ele, na verdade, ele funciona dentro do que já existe, né? Então, nós temos hoje né, uma nova polícia, que é a Polícia Penal, só que ela não está construída em todos os estados. Na verdade, nem no âmbito federal, né, o nazista que se encontra lá sentado na cadeira presidencial não fez. Eles aprovaram a Polícia Penal, só que fizeram de tudo para que não fosse instituída. Por que ela não foi instituída? Por conta que ele é a favor da privatização dos presídios do sistema. No Sistema Único de Segurança, né, inclusive, vai contra, né, a privatização, né? A ordenança junto à CF também fala que a segurança pública não pode ser privatizada, e isso acabou sendo um próprio tiro no pé dele, que ele acabou, dentro do seu governo, aprovando a Polícia Penal, só que ela não foi instituída, né? Você continua com o mesmo arcabouço dos agentes penitenciários, só que não transformados em Polícia Penal. Ponto. Né? É importante frisar, né, junto ao SUSP e junto os direcionamentos, que a privatização ela não é contextualizada. Outro apontamento, vai trabalhar com as forças que já existem, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, dentro desse direcionamento. Então, por isso que eu citei a Guarda Civil. Guarda Civil, dentro dos municípios, não pode ser gerida por policiais militares. Existem policiais militares em muitos municípios exercendo função de comando nas guardas. Então, o SUSP ele direciona esses esforços para que não aconteça. As verbas que são direcionadas no investimento aos programas de segurança, por exemplo, né? Ele já trabalha, né, com esse direcionamento. Não vai ter uma invenção da roda e não vai ter uma invencionice. Ele já está ali, igual tanto quanto o SUS. É direcionado, ele é contemplado e não vai ter, como que se diz, né? Eu vou tirar a verba aqui da saúde para estar aplicando em outros espaços. Não, segurança pública é segurança pública. Tá, e geralmente, gente, só em São Paulo, por exemplo, o orçamento para a segurança pública, infelizmente, para repressão, né, não para inteligência, para investigação, ele é maior que muito ministério. Então, essa é uma coisa que a gente também precisa ver, que os recursos estão lá. Carmen, eu quero te colocar na roda, e vou trazer o Marcelo também, mas eu queria, com a sua experiência, que você colocasse um pouco para a gente. Você conhece certamente esse programa, né, do Sistema Único. O que críticas você tem? O que ainda falta? O que precisa para a gente ter de verdade segurança pública, Carmen? Primeiro, eu queria agradecer pelos esclarecimentos do especialista. Eu me coloco sempre no local de pensadora, né, para a gente realmente trocar, né, sobre
Isso que atravessa a gente, que é a segurança pública, que na verdade é uma ferramenta para outros direitos, né? Uma ferramenta inicial. Então, quando a gente fala de segurança pública e esse SUSP, alguns incômodos que me vêm é o seguinte, né? São polícias, né, conversando, dialogando, são guardas, secretarias de segurança em operações combinadas, né? Então, que podem ser, se eu estiver errada, o especialista, por favor, me ajuda a gente pensar aqui. Então, são operações que podem ser combinadas, ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, né, com o apoio de outros órgãos. Então, é muito certo que somos a polícia que também mais morre, né? Então, a gente tem que ouvir outros lados, é essa a sensação que eu tenho, né? A gente precisa ouvir todos os atores envolvidos e não parar numa presunção de veracidade da palavra do policial, né? Enquanto primeiro motor de reconstrução dos fatos. Isso é uma grande questão que me faz pensar, né? Então, trazendo para a nossa realidade, tirando um pouco a segurança pública da abstração que está lá no alto, né? Trazendo para a nossa trincheira da advocacia criminal. Então, os policiais dizem que houve uma troca de tiros, e a gente parte daí, né? Então, se desvaloriza a palavra dos vizinhos e familiares que querem contribuir para a reconstrução daqueles fatos. E, por outro lado, há um excesso do valor probatório que é oferecido para a palavra do policial, porque se presume a veracidade inteira daquele conteúdo, né? Então, não tem como, por exemplo, discutir letalidade policial, vilipêndios de direitos humanos das comunidades atravessadas, sem escutar esses outros lados, das pessoas que estão participando desse evento punitivo, né, de um tiroteio, por exemplo, de uma operação. E outra cena que precisa ser trazida para essa troca é a questão do racismo que media a forma de estar no mundo, né? O racismo, ele, junto com o processo penal, ele media a forma de estar no mundo. Então, acaba sendo essa política que tem mediado a violência policial, né? E, de outro lado, as ferramentas para inviabilizar as pesquisas sobre esse tema e a produção de dados que fornecem elementos para o avanço do conceito do enfrentamento é uma realidade. Então, o debate e o enfrentamento do racismo, o Estado não tem feito a partir da produção de dados. É isso que eu também sinto falta, né? Produção de dados efetivos que a gente consiga ter uma maior eficácia de políticas para esse sentido. Então, se a gente quiser entender um pouco mais dessa relação, né, SUSP, de polícias que trocam, mas não estão trocando com as comunidades que estão sendo atravessadas, né? Porque o Estado não fornece esses dados, a gente ainda vai estar conversando sobre uma segurança pública que ainda está muito no alto, longe da gente. Excelente. Marcelo, entra na roda. Eu quero continuar no que a Carmen estava falando, excelente. Porque eu estava escutando a Abidael falar, a ideia parece boa, mas ao mesmo tempo tem uma questão, por exemplo, que a gente não consegue resolver, e é uma discussão que a gente faz, sei lá, há 15 anos. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, acho que desde 2008, acho que é o governo Cabral ainda, instituiu no BO a tipificação da homofobia, mas as delegacias não cumprem isso, né? E isso só piorou, né? A gente não consegue fazer esse debate sobre a questão, né, LGBT e a violência policial, porque de que maneira? Sempre que há um crime LGBT, por exemplo, a Carmen trouxe a coisa da troca de tiro, ou você planta um flagrante, né? Fala que era um pequeno traficante, que é o clássico aqui do Brasil, com apoio de parte da imprensa, que vai lá e corrobora, não escuta as pessoas. No caso de pessoas LGBT, se é travesti, está envolvida com tráfico, prostituição, se são homossexuais, estava bêbado, estava drogado, e era uma briga, né? E há todos os indícios de que aquela pessoa foi vítima de uma violência de ódio. E nós temos um dado que 98% dos assassinatos LGBTs não são sequer investigados, né? Então, me parece, sempre que eu penso em segurança pública, a gente, sei lá, mulheres, pessoas negras, LGBTs, a gente até questiona se há um debate sobre segurança pública, né? Eu acho que tem um problema, né? Eu acho que a Carmen traz muito bem que não está numa redoma
a gente vê especialistas engravatados falando, e sempre os mesmos, pessoas brancas, heterossexuais, não há conversa com aqueles que estão diretamente envolvidos, alvejados, né? Os amigos, os parentes. Tem uma história que foi no auge da pandemia, um jovem saiu da boate, foi assaltado, foi morto, foi a mesma coisa, briga, né? E pessoas que estavam acordadas viram a pessoa ser assaltada e ser esfaqueada, mas como era gay, estava alcoolizada, era uma briga. E ficou por isso. Ô, Marcelo, ou então o policial militar que numa festa matou o campeão lá, o lutador, quer dizer, é inacreditável como, e está solto. Ou os policiais federais que transformaram uma viatura numa câmera de gás. Isso. E mataram uma pessoa que estava sem capacete. Aí o Fernando Martins está aqui dizendo para nós, mexer na segurança pública é muito delicado, mas aperfeiçoar a cumprir rigidamente, ou seja, dar amparo para que se cumpra de fato seu papel. Mas, Fernando, qual segurança pública? Porque essa é a minha pergunta o tempo inteiro. Vai, Marcelo, pode ir. Eu só quis complementar. E você tem, por exemplo, eu sei que São Paulo e Fortaleza, nós temos grupos de policiais LGBTs, negros, policiais feministas, que formaram fóruns à parte da corporação, que tentam fazer esse debate. Há uma baita dificuldade. Os governos, seja do PT ou do PDT ou PSB, não conseguiram alterar a estrutura da polícia. Nós temos... o governo da Bahia tem 2 históricos terríveis de massacre de jovens negros, com o mesmo modus operandi de São Paulo, né? A gente fica a gente nem tem nem o que responder quando somos apresentados. Então, uma questão, né, que a gente está assim, diante da barbárie bolsonarista, está tudo destruído, né? Aí é uma pergunta, viu, Abidael? Você que está envolvido nessa construção da política pública, acho que você pode até responder melhor para a gente. Eu sou jornalista, eu também sou pesquisador, a gente trabalha com essas questões no âmbito da sexualidade, né? Claro que tem que apresentar uma proposta de governo, mas será que não falta, como a Carmen também trouxe, discussões abertas, fóruns, sei lá, no primeiro ano, espalhados pelo Brasil, escutar as pessoas, escutar as LGBTs de periferia, as pessoas negras, as mães e pais que perderam seus filhos, né, negros, LGBTs, que não era pequeno traficante, que não estava bêbado, que não está envolvido em briga, né? Os policiais, que há bastante policiais que também são contrários a essa lógica punitivista, né, que mata sempre os mesmos, né? É bom que se diga, né? É punitivista, mas com um endereço fixo, né? Eu acho que tem esse ponto, porque me parece que falta a gente forçar um pouco, trazer para baixo essa discussão do policial militar, da segurança pública e esses âmbitos que envolvem, né, a segurança pública. Porque é isso, a segurança pública sou eu, né, bicha, sair de casa e ter sempre medo que não volto para casa. Porque é isso, LGBTs, mulheres, pessoas negras, todo dia que põe o pé na rua, tem sempre uma interrogação se volta na sua integridade para casa, né? Então, eu acho que, de repente, a barbárie bolsonarista pode ser a porteira para um grande debate que envolveria, por exemplo, drogas também, que está envolvido diretamente com a segurança pública. Então, é porque essas questões que surgiram quando você falava... Muito bom. Depois, Abdel, eu queria abrir um espaço só para a gente discutir política de drogas, porque eu acho que aí a gente faz um bloco disso. Agora responde o que o Marcelo disse, e desculpa a ignorância. O SUS, para mim, é algo que funciona com todo a falta de grana que o SUS tem, mas ele funciona porque o SUS tem um negócio sensacional. O usuário do SUS, o cidadão do SUS, ele interfere nas políticas do SUS. Ele é ouvido, né? Ele está no Conselho Municipal, nos conselhos estaduais, no Conselho Nacional. Com tudo que o Bolsonaro fez para destruir os conselhos, que ainda são deliberativos, mas, e eu acho que tem que ser, são consultivos, eu acho que tem que ser deliberativo.
Essa é a primeira coisa para a gente retomar o poder. Então, assim, no sistema de segurança, onde é que aquela mãe que o filho foi assassinado, quando a polícia entrou lá fazendo a chacina, onde ela vai ter voz real, concreta, para aquilo, né, não acontecer e os responsáveis punidos? Abre o microfone. Perfeito, maravilha. Marcelo, a gente o setorial do PT Segurança Pública, né, ele foi totalmente assim, ampliado. 2017, Maria Flor e Carmen, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha nos encontros setoriais, o PT se mobiliza internamente com seus encontros para eleger os seus coordenadores. Nós tínhamos 6 setoriais estaduais, né? Eu, enquanto militante da época, sem ser coordenador, fiz um mapeamento. O PT só tinha 6 setoriais estaduais. 2012. 2017, foi terra arrasada, sobrou 2 setoriais. Nesse processo, a minha esposa ela faleceu, né, de câncer. Eu demorei uns 2 anos para poder me acertar, para poder voltar a fazer atividade, e retomei em 2019. Hoje, né, quando eu assumi as atividades, comecei a fazer os diálogos dentro do partido fora também, nós temos hoje, né, de dezembro de 2021, né, acabamos os encontros setoriais, nós temos 17 setoriais estaduais de segurança pública do PT. Então, assim, pesquisadores, militantes que não são da área de pesquisa, nem são operadores de segurança, se mobilizaram para poder realmente trazer a discussão dentro do partido que precisa. Então, 2 apontamentos interessantes. No Rio de Janeiro foi um dos lugares que mais me alegraram, que a gente conseguiu fazer um setorial de segurança na cabeça do fascista, né? Onde a área onde ele mora, a gente fez o setorial de segurança, né? É a Mônica Pinto, né, nossa companheira negra, policial civil, que é a coordenadora. Aqui em São Paulo, Marcelo, fizemos questão de fazer, na época eu fui coordenador do programa de segurança do Gilmar Tato, e a gente fez questão de fazer um programa em que para a gente começar a combater a homofobia na sociedade, começar a combater a homofobia na polícia. Hoje, o nosso coordenador estadual de segurança pública é o Leandro Prior, né? Nosso ex-policial LGBTQIA+, ele é o coordenador de segurança pública aqui em São Paulo. E o nosso programa do Gilmar, ele foi tão positivo que ele foi citado na revista Guia Gay São Paulo como um programa que dialogava diretamente com a população LGBTQIA+, com a cidadania LGBTQIA+. Por quê? A gente, além de alguns apontamentos com relação ao enfrentamento a homofobia, que os GCMs, nesse caso, né, a polícia da prefeitura, nesse sentido, né, usando uma forma direta, é a GCM. Que a GCM, durante, né, o mês do orgulho LGBTQIA+, utilizasse, tal qual a polícia de São Francisco, as cores da bandeira LGBTQIA+, no fardamento, na viatura, para que você possa estar enfrentando, né, a homofobia. Tanto na sociedade, são símbolos, né? Bandeiras são símbolos de força. E a gente trabalhando nesse quesito. Esse era um dos apontamentos. E na Patrulha Maria da Penha, e a gente fez uma mudança, tanto que também no nosso programa nacional, né, que além da mulher, também a mulher trans para que possa ser atendida. Então, quando você muda esse contexto e você começa a utilizar as palavras nesse sentido, você começa também a fazer esse enfrentamento. Na GCM, e a gente trabalhou nesse sentido. E na formação do GCM também, a gente pedia para que quem fosse dar aula, né, de direitos humanos e com relação ao combate à homofobia, fossem cidadãos LGBTQIA+, pessoas que possam estar lá e dizendo, precisamos combater o ódio. O programa ele foi citado, né? Infelizmente a gente não conseguiu ganhar e não conseguimos mobilizar, mas tem que se falar. E aqui no nosso programa nacional também, Maria Flor, depois eu vou ter o prazer de poder disponibilizar para ti, né, que é o do setorial, né? O setorial ele fez as suas conversas, né, com a sociedade, com os militantes, né? O NAP de Segurança também fez, né? Então tem 2 instâncias do PT trabalhando nesse sentido, né, com suas vertentes, mas junto também nesse aspecto, e trouxe nas diretrizes de modo geral. Mas no setorial nacional temos apontamentos diretos, né? Aqui a gente trabalha com o enfrentamento da violência nos grupos vulneráveis. E a gente faz questão de dizer aqui, né, que nas patrulhas Maria da Penha, né, a mulher e a mulher trans, você tem que dizer. Se você não fala,
Se você não fala, não diz, não faz efeito, Marcelo. Você tem que dizer. LGBTQIA+, homofobia, combater a homofobia nas instituições policiais. Leandro Prior foi muito perseguido pela Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo, que me ouçam, né, tem uma homofobia ali a ser enfrentada. O Haddad que vai estar, né, que está na frente das nossas pesquisas, inclusive nós estamos auxiliando na construção do programa aqui em São Paulo também, vai ter que fazer esse enfrentamento. O enfrentamento à homofobia nas instituições policiais. Porque para que o policial possa enfrentar a homofobia ali na sociedade, primeiro ele vai ter que enfrentar a homofobia que está ali circundando as suas instituições. E a gente tem que ter ousadia para isso. Esse é um aspecto com relação ao enfrentamento. Temos que ter ousadia. Porque o nazista que está lá, ele foi ousado para isso, para falar que é um monte de besteira que ele fez e elegeu. E a gente tem que ter ousadia para poder dizer e enfrentar. E além de que, um apontamentozinho final, né? Acabar com a doutrina de segurança nacional que ainda polui as polícias por conta do golpe militar. Que a instituição de segurança pública ainda fica procurando inimigo interno. E o inimigo a ser combatido. E o inimigo a ser combatido na época da herança maldita escravocrata é a população pobre, preta e periférica. Ao fone, Maria. Microfone, Fran. Eu estou falando com o microfone fechado. Carmen, eu queria falar um pouquinho sobre formação dos policiais. Você acha que o processo de seleção e de formação continuada, você acha que... Porque, como você disse no início, o nosso corte, né, de uma sociedade patriarcal, misógina, racista, classista, né? Ele tem endereço certo, como diz o Marcelo. A bala perdida sempre acha o corpo negro, né? O corpo jovem negro. Nunca ela desvia deste corpo. Então, você acha que começar por formação real e um processo de seleção real, porque assim, gente, nós, como a Carmen colocou uma questão que ela tem toda a razão, a gente não tem dados, mas os poucos que a gente tem, a gente vê o adoecimento dos policiais, o uso de droga, né, com vários com dependência química. Então, como é que pessoas doentes podem cuidar de uma sociedade? Então, como é que a gente faz? Processo de seleção, o processo também de acolhimento desse profissional, para que ele se sinta, né, um sujeito responsável, não veja a população como inimigo. Então, eu queria... Como é que a tua área atua e vai ajudar para a gente transformar e começar a criar, de fato, uma polícia que faça segurança pública e que se sinta também parte dessa sociedade e não algo à parte dela e que pode, né, trabalhar como um cowboy. Tá. Primeiro eu queria dizer algumas coisas sobre a esfera criminal, né? Que essa esfera, né, que eu atuo já tem 5 anos, né? Era um controle social, né, que se propõe a imergir, a mergulhar nas interações entre os indivíduos como último controle, né? Aquele que, quando não temos mais outra forma de dissuadir um conflito, entra a esfera penal, né? Ele é um limite entre os direitos humanos, ou deveria ser, né? Então, ele surge, a esfera penal, como um processo de diálogo com determinadas expectativas sociais que vão gerar, para a garantia dessas expectativas, a materialização de um determinado sistema penal. Então, a gente tem que falar de uma estrutura, né? Eu costumo dizer que se o direito penal fosse uma pessoa, a gente espera muito dela, né? Seria daquela que a gente acredita fazer muito mais do que pode, num curto espaço de tempo e pouco realista. Porque, veja bem, o direito penal ele chega depois que o nosso bem, vamos botar patrimônio, vida, ele foi de alguma maneira tocado, lesado. Depois de um roubo, depois de um homicídio, depois de uma operação policial numa comunidade, né? E dessa disfuncionalidade que gerou esse conflito penal, onde ela é incapaz de ser dirimida por outros meios, ela surge, então, depois dessa sequência de todos esses demais controles sociais, depois da conversa, depois do direito civil, depois da escola, depois de alguma espécie de crença, né, que é depois da família. Então, após o momento conveniente,
ele cria uma manobra para evitar dificuldades, né? Sou eu, direito penal, peguei esse conflito aqui e vou resolver, seu reclame social. E usa dessa explicação, dessas causas que levam um determinado fato a ocorrer, por exemplo, uma operação numa comunidade ocorreu por conta do tráfico, na busca de encontrar uma justiça necessária para um determinado acontecimento, atormentada por sempre justificar a si mesma. Essas premissas é importante a gente ter para a gente, porque a gente cria muita expectativa do direito penal, só que ele está sempre chegando depois que nós perdemos ou fomos vilipendiados em algum dos nossos bens. Então, falar de formação da nossa sede, da nossa primeira trincheira do direito penal, é falar de processos históricos que construíram essa racionalidade, né? Então, nós tivemos a questão de você ter um estereótipo para o criminoso, e isso se comunica até hoje. Uhum. São feitas, então, umas inúmeras operações diferenciais a partir do testemunho de um sobrevitimizado, né? De uma pessoa de comunidade. Então, todo mundo que está parado num ponto de venda de drogas pode ser considerado traficante alvo de uma bala de fuzil. E que isso excepciona os direitos humanos. Aí chega de novo o direito penal, né? Porque ele parece verdadeiro. É o Estado fardado, teoricamente preparado, atuando. É a sede policial investigando. É o judiciário produzindo sentença. Nossa polícia está autorizada a manter um sigilo por anos em investigação de letalidade policial, né? E a gente, nós, o Brasil, somos um player dentro da ONU, né? Então, o que é importante também a gente saber, além da formação, que é importante sim, precisamos de letramento em questões LGBTQIA+, para as polícias, para as primeiras trincheiras da sede da esfera penal. Precisamos de letramento racial, precisamos de territorialidade, e importa saber também em que lugar estão realmente postos os direitos humanos a partir desses discursos produzidos a partir desses lugares que produzem, vamos botar assim, as verdades do controle penal, né? Então, investigações preliminares, ações da polícia em comunidades, absolvição de violadores de direitos humanos, o delivery de drogas na Zona Sul, que é a notícia, e vira tráfico na Zona Norte, tudo isso precisa ser considerado dentro dessa esfera penal para a gente se desmembrar, se dissuadir dessa racionalidade, né? Temos formalmente uma delegacia aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de crimes raciais, né? Então, teoricamente, o racismo que antes primeiro ele é uma relação de poder, né? E depois então um crime. Teoricamente teríamos alguém, uma sede policial cuidando, formalmente, mas a vida material isso não tem se transformado com eficácia. Então sim, mas precisamos também de que a fala de uma mulher que reclama que seu direito, a integridade física, psicológica foi vilipendiado, ela seja escutada democraticamente na sede policial. Não basta só ter formação, não basta só ter investimento, precisa dessa atitude democrática, né? Essa atitude republicana de quem está recebendo essa mulher, por exemplo, que está sendo vilipendiada. Porque o que acontece com mulher é muito complicado botar todos no mesmo bolo, né? Mas pessoas LGBTQIA+, juventude negra, mulheres vilipendiadas, elas sofrem injustiça testemunhal, né? Ou seja, o que ela está falando, ela tem uma baixa credibilidade porque é ela que está falando. Então, ela não é escutada na sede policial. O negro também não é escutado. Está dizendo que tem uma comunidade sofrendo violência, sofrendo violações de direitos humanos, mas eles não são escutados. Então, para além dessa formação, que é imprescindível, na verdade é inadiável, nós também temos que ter cautela com os grupos de pressão, né? A atuação de alguns grupos de pressão que não aceitam um discurso racional, pleno, em oposição a pensadores de questões penais, por exemplo, e isso ativa a fase legislativa penal. E sempre que a gente alarga o direito penal, a gente diminui a área de atuação dos direitos humanos, infelizmente, né? Então, isso causa um certo bloqueio emocional na análise da racionalidade desses crimes. Eu, lidando com a sede policial, uma vez eu ouvi que
eu não deveria, ou melhor, eu deveria trabalhar com certos crimes e outros não, porque certos crimes dão dinheiro e outros não. Eu vi isso dentro de uma delegacia, dentro de uma sede policial, né? Isso, para mim, que sou advogada, criminalista, a gente considera que nós somos uma contenção do poder punitivo, né? Nós estamos pelo Estado de Direito, mas para conter, que é isso que o direito penal faz, conter um avanço arbitrário, né? Formação é necessária, ela está disponível, mas precisamos desse respiro democrático de escuta das pessoas que estão sendo vilipendiadas diuturnamente por esse direito penal antidemocrático. Microfone, Fran. Gente, hoje eu tô assim, é o cansaço. Marcelo, estou trazendo você para a roda. Espero que o Anderson consiga chegar, porque eu acho que o Anderson tem muito a contribuir nesse debate. E eu tenho mais 2 tópicos aqui que eu quero explorar, mas eu quero trazer o Marcelo, que ele está quietinho. Imagina. Não, tem uma outra questão, né, também, porque é assim, né? Geralmente, quando entra o assunto da segurança pública, ou a gente limita ele à atuação das polícias, né? Ou ele é levado apenas para a esfera do penal, né? Ele está interseccionado com várias questões, né? Aí tem um ponto, né, que a Carmen traz que eu acho fundamental. Primeiro, que são as relações de poder, mas tem um outro debate que a gente não consegue fazer direito, não consegue desmantelar também, que é aquela ideia das biografias prontas, né? Porque é o que a Carmen falou. Você chega lá teve uma vez que eu e uma amiga presenciamos uma agressão contra 2 caras. Aí fomos para a delegacia. Chegamos lá, aí veio o delegado, né, com aquele jeito. Gente, para quê? Não vai dar em nada isso, né? A gente, não, mas nós queremos produzir dados, né? Porque isso é uma coisa que nós sempre fazemos em movimento de direitos humanos, principalmente entre LGBTs, que é, gente, mesmo que você passe a madrugada, ela registre a denúncia, insiste, porque esse dado ele é muito importante, ele vai ajudar a gente, ele vai balizar, mas é sempre muito difícil, porque as pessoas são incentivadas a ir embora da delegacia. É assim, é trágico, né? Mas, e aí eu quero trazer para a roda, eu quero escutar vocês também, a questão das universidades. Porque a gente fala muito da formação dos policiais, só que a gente também esquece da formação daqueles que operam, né? A lei, os tribunais penais, né? Essas pessoas que estão também envolvidas na discussão da segurança pública, ministros da segurança pública, que são geralmente, né, desembargadores, advogados, etc. Nós temos um problema gravíssimo, que são o conteúdo das universidades, né? Da galera que tem aula de latim até hoje, mas quando a gente traz textos contemporâneos para discutir interseccionalidade, LGBTs, é tratado como segunda categoria, né? Então, me parece que esse problema ele também envolve um debate, sim, teórico, mas aqui em cima, nas universidades. Aí, claro, vamos pensar as federais e as estaduais, né? E a Carmen, né, que é pesquisadora, talvez ela possa também trazer um pouco isso para a gente, porque daí eu vou dar um exemplo, gente. Eu sou da comunicação e sociologia. Nessa área, que é das humanidades, né, e eu sou de uma universidade que é a PUC, é considerada mais progressista, esse debate ele ainda é um debate raro na sociologia. Eu fico pensando dentro do campo do direito, né? Você fazer esse debate, pensar o direito a partir do prisma, né, feminista da mulher negra, das LGBTs, pensar o direito, que isso é importante, né? Do prisma do usuário de droga, porque essa pessoa, mesmo que ela não seja mais um usuário de droga, ela já foi vítima da violência policial, ela foi vítima do sistema penal, né, quando apreendida, né, e por um direito que não renova os seus textos, né? E a gente vê que muitas pessoas que estão pensando o direito, querendo repensar o texto que baliza a ideia da segurança pública, não são muito bem aceitas ou não conseguem perfurar essa muralha clássica
do direito, né? Eu acho que também falta um pouco de pensar a formação daqueles que conduzem, né, a justiça. Eu queria escutar um pouco da Carmen, do Abidael, o que vocês acham? Se eu estou viajando ou se há um problema mesmo da formação dessa esfera da justiça. Eu posso começar? Pode. Pode. Tá, então vamos falar, falando do direito, né? A gente precisa trazer aqui para o debate que, por exemplo, escravidão estava positivada no direito, né? Direito e mulher nem sempre estiveram nos mesmos locais e ainda não estão nos mesmos patamares hierárquicos. Então, o direito, ele, na verdade, ele começa, e o Estado, né? Direito e o Estado, é o nosso grande violador, é o nosso grande criminoso, né? Então, para a gente transformar o que está posto, a gente vai precisar, sim, que os operadores, não só do direito, os operadores sociais, os diversos atores sociais, influenciam e interfiram. Porque se deixar por conta do direito, é o que eu estou dizendo, o direito tinha escravidão, ou seja, a submissão de pessoas negras e indígenas consideradas coisas durante 300 anos, né? E isso a gente ainda está se comunicando. Isso é importante que a gente traga para a conversa. Para alguns autores, a segurança pública é um campo organizacional, né, que estruturaria outras organizações, direta ou indiretamente, para buscar dirimir ou expurgar, né, conflitos relacionados à manutenção da ordem pública, controle da criminalidade, prevenção de violência, mas também, nessa abrangência prática, a gente precisa de mais atores, né, mais escopo. Então, trazer sociologia, por exemplo, hoje já temos direito antidiscriminatório, né? Temos criminologia feminista, mas a gente precisa, então, dos outros saberes que saiam da academia, né? A gente precisa agora sair da academia. A gente tem que escutar essa realidade social que se impõe, porque o que eu tenho assistido, por exemplo, a gente tem alguns seminários de diversos especialistas, de pessoas que fazem pesquisas, mas que seus estudos e seminários estão encapsulados num seminário, vamos botar, de R$700 por 2 dias. Então, a gente não está conversando ainda, entende? A gente tem que entender que a academia é imprescindível, que a academia está para colaborar com a realidade, mas ela não pode ficar encapsulada, costurada nesse ambiente retórico de pessoas ligadas à própria narrativa do ponto de partida para chegar a ele mesmo, né? Porque é muito sintomático e comum você encontrar pesquisadores, pessoas da academia que dizem estar para um direito penal, vamos botar assim, democrático, mas encontramos suas sentenças dizendo, por exemplo, que por conta da sua cor ele merece ser preso. Sim. Caralho. Ou que já é um criminoso, né, gente? Assim, independente. A gente via com a ocupação do Exército no Rio de Janeiro, era recorrente. Eu não esqueço de um menino, estudante universitário, aí ele vem com um caderno, um policial pega e fala assim: tá estudando para ir para a cela especial? Esse é o primeiro. 20 minutos depois, ele teve outra parada e falou: cara, eu já mostrei ali, eu sou estudante, etc. Tal. O Renato Freitas, gente, vereador, advogado, numa parada policial, ele mostrou a carteira dele da OAB, ele foi preso. Porque na cabeça do policial ele estava usando um documento falso. Então, como é que a gente... Eu fico o tempo inteiro falando assim, meu Deus, como é que a gente chacoalha essa cabeça? Só um complemento que eu lembrei, teve, acho, há uns 3, 4 anos, um graduando de Geografia da USP, quando a PM estava lá dentro, tomou um enquadro, ele mostrou a carteirinha, e a PM falou a mesma coisa, as carteirinhas falsificadas, e prenderam o estudante. Igualzinho a do Renato. É impressionante isso.
Eu vou deixar o Anderson, que acabou de chegar. O Anderson estava no ato, gente. Tem até videozinho do ato, a gente pode passar daqui a pouco. Jornalista da Fora é assim, faz tudo ao mesmo tempo agora. Ele estava no ato na Paulista e agora já está na Penha, na casa dele. Tem vários comentários interessantes aqui. Eu queria, Carmen, eu quero falar isso para a Carmen, Lucimar, eu gostaria de ter você falando para os meus alunos. O Fernando, será um prazer. Alguém já pediu o seu Instagram, já coloquei. Fernando, está aí o motivo de um policial que trabalha diretamente com a sociedade. Ele tem que ter essa formação diferenciada dos demais. Ana Paula, de novo, toca nisso. Ela já tinha falado da tortura, que ampliou nos presídios durante a pandemia. As aulas de direitos humanos nas academias são dadas por policiais, isso não poderia, pois é o mesmo que diz bandido bom é bandido morto. A gente viu, né, com os policiais federais, rodoviários federais, aquele cara que dava aula nos cursinhos, que ensinava tortura, né, gente? Tem vários outros comentários, mas bora lá, daqui a pouco a gente fala mais, Fernando. Gente, vocês não fizeram nenhum superchat. Vocês não fizeram nenhum super stick. Como é que a gente traz um programa desse tão importante, tão difícil de ser debatido, sem ser no esquema da Atena, né, de bandido bom e bandido morto? A gente quer outra sociedade. Então, assim, ajudem esse jornalismo aqui da Fora, que a gente faz um jornalismo decente, traz temas decentes. Se você não pode, curta o programa, traz mais um amigo para ver o programa e, muito importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se tiver R$7, né, menos que uma entrega de iFood, uma cervejinha por mês, você pode se tornar membro do nosso canal. Anderson Amado, hoje você fez seu Cooper? Isso, perdi 200 gramas. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Marcelo, querida, Abidael, Carmen, eu fui lá no Largo São Francisco, no ato, né? E também fui na Paulista, também no outro ato. E aí você tem São Paulo, com aquele trânsito que... Em São Paulo faz trânsito, acho que o pessoal gosta de trânsito e fila. Às vezes não tem, a pessoa fala, não, eu vou criar um trânsito aqui só para dar um clima, né? Então é um horror. Mas, enfim, o ato hoje, Carmen, ele vem dialogar com uma coisa que eu queria, principalmente já entrando aqui, e infelizmente eu não peguei o programa antes, mas o movimento negro fala muito sobre, principalmente o professor Denis, que também colabora aqui na Fórum, que a democracia não chegou na periferia. E a gente falou hoje de democracia o dia inteiro, né, porque teve 2 grandes atos, e eu queria, e o movimento negro já pensou, e está pensando, não houve ainda viabilidade, mas isso não sai do escopo. Eu fui uma das pessoas que estava ali tentando, e estamos tentando isso, que é fazer uma CPI das abordagens policiais. Eu queria saber o que você acha disso. Sabe por quê? Quando a gente fala que era o fim do genocídio e do encarceramento em massa, isso é muito amplo. E para conversar no dia a dia com as pessoas, você tem que teorizar por muitos anos. Agora, falar abordagem policial, todo mundo entende, até porque, na minha visão, é uma abordagem policial violenta que leva ao encarceramento em massa e a um genocídio. E eu queria saber como que você vê essa questão do policial não se enxergar também como um objeto de classe trabalhadora, né? Tem o racismo na instituição, mas também eles não se enxergam. Quando eles estão fardados, eles acreditam mesmo que eles têm uma superioridade ao corpo dos vulneráveis, dos invisibilizados. E eu queria que você falasse um pouco disso. Você falou sobre o Renato, eu vou contar uma coisa, Carmen, só. Eu já deixei de ir para balada, já falei isso, eu falo sempre isso, por causa de parada policial. Eu tomei 6 paradas policiais. Antes de chegar na balada, na sexta eu falei pro policial, quem vai te atender no copô é a fulana de tal, o horário dela vai até as 8 da manhã. E como você sabe tudo isso? Amiga, não, porque eu já tomei 5 paradas policiais. Eu nem quero mais ir para balada, eu só quero que você termine aqui para eu voltar para minha casa. Ele falou, você tá falando sério? Eu tô. Eu não aguento mais vocês porem a mão nos lugares que não devem, né? Porque aqui é um programa, eu vou falar e todo mundo já sabe onde. Então, Carmen, a situação é tão drástica que quando fala de democracia num dia como hoje, eu penso que enquanto um homem branco, ele com 16 anos, já vislumbra a faculdade, a gente aprende a falar com a rota.
né? E daí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá. Prazer, eu quero dizer, Oi. tenho que dizer Desculpa que falar gostaria rápido, é que eu quero muito, atrapalhar aqui o programa da Flor, chegando já atrasado. eu gostaria muito de ter ido para o ato em São Paulo. Nossa, eu estou aqui na cidade do Rio, mas de coração eu estava aí, ainda estou. Eu te Depois, representei lá, pode ter tá certeza. ótimo. Também representada. Eu toquei rapidamente no tema de abordagem policial, mas eu queria trazer alguns dados aqui sobre. Porque esses dados são importantes, né? Já que a gente tem escassez deles. O dado do anuário de 2021. É preciso considerar, sim, essa assimetria social que norteia as políticas securitárias no Brasil, né? A abordagem policial, a gente também fala de letalidade, né, policial. Então, segundo a edição de 2021 do anuário, 78,9% das 6.416 vítimas fatais de intervenções policiais no Brasil em 2020 eram pessoas negras. As brancas, por sua vez, representam 20,9% do total. Ainda de acordo com a publicação, a população brasileira é composta por 56,3% de pessoas negras e 42,7% de pessoas brancas, o que salienta a desproporção punitiva, né? Então, esses índices também revelam que a taxa de letalidade policial é 2,8 vezes maior entre negros em comparação a brancos. Enquanto essa taxa foi de 4,2 mortos a cada 100 mil habitantes para negros, entre os brancos ela consistiu em 1,5 a cada 100 mil habitantes. Então, o corte étnico-racial da incidência dos mecanismos punitivos no Brasil possui ainda essas outras manifestações. Política do carceramento. Em 2020, 66,3% da população carcerária brasileira era composta por pessoas negras. As estratégias de exercício de vigilância policial. Então, a gente tem muita evidência apontando que a maioria das prisões em flagrante tem como destinatário pessoas negras. E outros estudos identificaram ainda uma maior probabilidade de negros serem condenados em processos penais se comparados com os réus brancos. Ou seja, tudo a partir de uma abordagem policial não democrática, né? A gente não tem dados ou requisitos para a gente controlar, né? Porque Estado democrático é ausência de opressão, né? Só que a gente não está assistindo isso materialmente. A gente tem uma democracia que a gente está lutando por ela, que está sendo, em suas bases, corroída, mas a gente não tem a materialidade do que diz a Constituição, né? Então, a gente precisa de critérios claros do que seja essa abordagem policial. Precisamos de controle, porque não é mais possível que a gente ande, por exemplo, com uma moto, ou que esteja parado, como eu falei anteriormente, perto de um posto de venda de drogas, e a gente seja um traficante policial disponível a tomar uma bala de fuzil e ser morto por causa disso, e ter um processo penal não democrático, ou seja, a gente não consegue controlar nem o processo penal de quem está sendo julgado, do policial sendo julgado. A gente, quando chega na fase de pronúncia, que é quando já está para o tribunal do júri, né? A gente não consegue acompanhar do começo desse processo ao final o que acontece. Isso. Então, acho que uma das grandes questões é a gente acompanhar esse policial que está sendo processado devido a essa abordagem, devido a essa prisão, ou pelo menos os casos que geraram morte. Porque é importante que a gente dê nomes. Alguém já deu nome para as coisas aqui. A abordagem policial dos nossos corpos é um perigo atual e iminente. A gente tem certeza quase que absoluta que a gente vai precisar de um advogado ou de uma defensoria pública quando a gente não morre, né? Então, que a gente consiga, a partir de critérios muito claros, disponíveis e controláveis, controlar esse policial que vai sofrer esse processo penal, da sede policial à instrução criminal, à condenação. E que a gente também tenha o controle das armas e munições que estão na rua. Isso. Se o policial está sofrendo algum processo administrativo, a gente tem que saber. Esses controles é a falta de dados que eu tinha ventilado aqui.
que a gente ainda precisa caminhar, senão a gente vai estar ainda falando dessa segurança pública nesse campo muito abstrato, quando, na verdade, é muito possível fazer. E a melhor maneira da gente não fazer nada é a gente acreditar que não dá para fazer, quando dá. Posso perguntar uma coisa para a doutora aqui? Que isso daí... Pode. Doutora, isso que você está falando é o que a gente discutiu nessa CPI, eu quero estar próximo, quero que a senhora esteja mais próxima aqui, porque outra coisa, aí é uma pergunta mesmo, você tem os dados, além de já vi que alguns dados periciais não chegam até ao grande público, mas, por exemplo, existe uma preocupação também do estado mental desse profissional. Se alguma, vamos supor, a Maria Flor está na rua, só que ela passou 3 meses afastada por algum problema psíquico, eu não sei se isso aconteceu ou não, e também a perícia das armas, e tem a questão também da reciclagem deles como profissional. Existem muitos que não sabem atirar, e é verdade. Então, como que a gente consegue ter esses dados? Como que a gente consegue a população se sentir segura de um cara te abordar, você sabendo que ele está em condições de te abordar? Porque é isso também. Às vezes, ele pode estar mentalmente... A gente aqui, que vive numa loucura, a gente já fica tudo doido. Agora, imagina um cara que pega uma arma todo dia. Como que a gente faz? Anderson, a gente não tem acesso aos dados completos. A gente precisava, e é isso que é um dos nossos reclames. A gente precisa ter acesso a esses dados para controlar e entender primeiro entender se o Estado realmente tem essa preocupação, porque a partir do momento que você não tem acesso a esses dados ou eles não existem, isso é uma ferramenta política. Isso é uma atividade de decisão política. Assim como é uma decisão política ter mais policiais do que professores na cidade do Rio de Janeiro. Também é uma decisão política. Sim. Ou o custo que se sai do Estado para manter uma pessoa presa, muitas vezes sem julgamento, etc. E o custo por um aluno, para manter um aluno na escola. Então, né? Isso eu acho, gente, que é pedagógico. Quando a gente olha dados porque, como o Abdel disse no início, houve uma política de privatização do sistema carcerário. Então, o que a gente tem visto é que o sistema carcerário virou o sistema de fábrica. Você prende para dar lucro, porque eles dão lucro, gente. As pessoas que vivem dentro das prisões vivem feito bichos, não tem a menor dignidade. Só que o custo de um preso, olha, eu estou fazendo uma comparação, um custo de um aluno é em torno de 1.000 e pouquinho ano. Um custo de uma pessoa presa é 1.000 e pouco mês. Bolsonaro ontem vetou 53 centavos por aluno para merenda. Isso. Boa, Flor. Então, isso a gente precisa conversar. Então, eu vou trazer... eu quero agradecer a Thaís Lulão Lindo. Eu adoro falar o nome dela. Thaís Lulão Lindo. Ela diz assim, sou um pinguim para o meu programa preferido da Fórum. Muito obrigada. Eu gosto muito quando vocês gostam do Fórum Sindical, porque a gente faz com muito carinho. Abdel, eu queria ir para o sistema carcerário. Chegou o superchat, hein? Eu cheguei e já tenho o segundo superchat. E ela se tornou membro, olha que linda! Muito obrigada. É maravilhoso ter uma pessoa assim como membro. Eu queria, a gente está caminhando para os nossos 30 minutos finais, eu queria que a Abdel falasse um pouquinho, e a Carmen também, tá? E todo mundo que está aqui, queria juntar duas coisas. Essa questão do sistema prisional, do sistema carcerário, que eu acho, gente, de verdade, acho que uma das grandes falhas do PT foi não ter mais coragem no sentido de enfrentamento desta questão. A gente não pode negar que ampliou muito a população carcerária por causa da política de drogas, porque prende aviãozinho que poderia estar com outro tipo de cuidado. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como é que a gente vai lidar com isso. E, por último, vou colocar mais um problema aí. Nós vimos um crescimento absurdo de armamento. Se a gente antes tinha uma política de desarmamento, o que a gente tem agora é miliciano, crime organizado, porque eu não diferencio milícia e crime organizado. Na verdade, para mim, eles brigam por território.
É a mesma coisa. Ambos são crime organizado. Como é que vocês estão pensando aí nesse programa de segurança pública? Porque são 3 coisas muito imbricadas. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que vocês estão no debate aí dos policiais antifascistas. A Veranice fez um super stick. A Veranice gasta o dinheiro dela aqui nas nossas lives. Ô, Veranice, querida, muito obrigada. Eu vou começar pelo Abdael, daí abro para a Carmen. Se Anderson e Marcelo quiserem complementar, enfim, perguntarem, à vontade. Perfeito, Maria. A coordenação nacional, né, desenvolveu um trabalho junto, né, aos comitês de luta e do aspecto de enfrentamento, né? A gente precisa, militante, ele age, militante, ele tem que estar ali sempre no enfrentamento. É incrível como que a gente se desgastou muito nesses últimos anos. E o movimento por de fascismo dentro desse processo, dentro do partido, inclusive, né? Hoje nós temos 17 setoriais estaduais constituídos, e deles 8 membros coordenadores são do movimento por de fascismo. E a gente conseguiu criar a Coordenação Nacional de Luta contra o Nazifascismo. A gente precisa trazer isso à cena, por quê? Nós tínhamos 80, né? Eu sei que eu saí um pouquinho da curva, mas é importante trazer para a gente poder entender de como que a gente está hoje. A gente não pode esquecer. A Adriana Dias, né, ela é pesquisadora de Campinas, ela faz o mapeamento e a gente trabalha... Ela está internada, inclusive, né? Sim, tá se recuperando, inclusive. Um beijo para essa nossa amiga, nossa companheira. E ela trouxe nos seus estudos, né, que em 2018, antes de 2018, tínhamos no Brasil 80 células neonazistas. Depois que o nazista assumiu a cadeira presidencial, nós temos mais de 522 células, né, nazistas no nosso país. A preocupação da nossa militância e do movimento, né, a gente acabou trabalhando na criação dos núcleos de luta contra o nazifascismo, que hoje o nosso líder máximo, o nosso coordenador, é o Leonel Hadi, que faz um trabalho maravilhoso no Rio Grande do Sul, né? E interface com os outros estados. Aqui em São Paulo nós temos um núcleo também, e a gente está desenvolvendo essas atividades para realmente derrubar as células nazistas, porque é um dos braços de apoio ao Bolsonaro. E a gente conseguiu trazer isso, inclusive, para o Lula, né, com o tempo. Ele mesmo disse isso durante a sua viagem à Europa, né, inclusive apontando o Bolsonaro como nazista. É nazista, é racista, é homofóbico, e quem está articulando com ele, inclusive apareceu pessoas no chat, na rede, apoiando nazista, vocês estão apoiando nazista. Né? É o cara que recebeu deputados nazistas no seu gabinete, é o cara que fez a live do copo de leite, é o cara que faz apito de cachorro, é o cara que apontou, inclusive, né? É um dado que eu trago aqui também, né? É o cara que entrou numa festa de aniversário e atirou. E atenção para o detalhe, hein? A Ana Paula acabou de colocar uma questão. No cenário brasileiro, 41,5% das pessoas encarceradas ainda não cumprem pena definitiva no Brasil, ou seja, são presos provisórios porque não foram julgados. A gente não vai entrar no punitivismo, mas olha que interessante. O assassino do Marcelo Arruda está com prisão domiciliar. Quantos desses que estão encarcerados, que nem sequer foram julgados, teriam essa chance? Gente, que cor que são? E para mim a vergonha é policial penal, né? Sim. Eu sou policial penal há 28 anos, então é uma tristeza imensa. Né? O Marcelo Arruda é do movimento por antifascismo. Ele postou um vídeo do aniversário dele no grupo nacional, né, um dia antes, né, desse fascínio de chegar na festa atirando. Então a gente precisa realmente fazer esse enfrentamento, esse é o aspecto. Né? Inclusive, dado que eu trago para ti, Maria Flor, não sei se o Contarato fez, a gente caminhou uma denúncia. No curso de formação, chegou essa semana, no curso de formação de bereta, de pistola bereta para a Academia Nacional Penitenciária, né,
Está lá no inciso 7.5, depois eu te coloco para te edital, que lá o instrutor, né, está autorizando os instrutores a humilhar as pessoas que estão fazendo o curso. Palavras de baixo calão podem ser utilizadas, assim como humilhação, para trazer o estresse ao aluno. Uma ova, eu fiz curso de pistola aqui em São Paulo, né? O instrutor, em um momento, o instrutor aqui da Cadepol ficou na minha orelha me xingando. Isso é a cara desse governo nazifascista. Isso é a cara desse governo, né, que trouxe esse militarismo maldito ao ápice da segurança pública. Quando eu falo militarismo maldito, é o conforme ele está fazendo. Né? O militarismo para as Forças Armadas é um, e militarismo para a sociedade, essa desgraça toda é outra. A gente precisa estar fazendo esse enfrentamento. Outro aspecto. Depois eu te passo para ti o edital, né, inclusive assinado pela diretora da escola penitenciária. É um absurdo. Isso não existe. A gente passa para a redação da Fórum, faz uma matéria sobre isso, que isso precisa ser denunciado. Inclusive, quem denunciou foram policiais penais, que passaram para mim e falaram: me dá, tá absurdo, isso aqui não pode, tem que ser feito algo. Né? Vai ser feito. Outubro agora a gente tira esse maldito da cadeia presidencial e traz o Lula. Isso já vai ser feito. Tá? Outro aspecto agora, sistema penitenciário. A gente precisa ter ousadia e coragem para colocar o escopo penitenciário no programa de governo. Né? Não podemos mais desenvolver programas de governo, né? E sempre quando você for falar de sistema penitenciário, você dá aquela volta, fala-se apenas em desencarceramento, mas não se fala como vai ser feito. É muito bom passando, não, tem que ser aprofundado. É desencarceramento, é enfrentamento, é oferecendo trabalho, é oportunidade para as pessoas que estão lá detidas, que estão lá presas. Você desenvolver um trabalho mais forte nesse programa de governo. É o que nós estamos pedindo, eu pedi hoje. Hoje teve reunião, né, das instâncias do PT. Eu falei, gente, a gente precisa ter a ousadia de fazer um aspecto para o programa de governo que se fale do sistema penal. Inclusive, a quarta maior população presa no mundo no Brasil, de mulheres é no Brasil. A terceira é a brasileira, né? China, Estados Unidos, China e Brasil. E a quarta maior população encarcerada de mulheres no mundo é no Brasil. Além de tudo, isso também. Então, a gente precisa ter uma atenção nesse sentido. Né? É muito importante, né, direcionar os aspectos para isso. E última coisa, eu falei a respeito de que a gente tem do aspecto policial. Para que o policial possa enfrentar a homofobia na sociedade, ele tem que enfrentar a homofobia na sua instituição. Né? Para que a gente possa também enfrentar o machismo na sociedade, né, e a violência contra a mulher na sociedade, a gente tem que enfrentar o machismo na instituição policial, que ela é, né, majoritariamente masculina e machista. A gente está com uma companheira agora, fizemos a nossa atividade, a Raquel, né, que é a nossa vice-coordenadora nacional de segurança, fez um trabalho maravilhoso, uma live, junto com as companheiras policiais, o quanto que o machismo e a perseguição às mulheres policiais é grande nas instituições. E precisa fazer esse enfrentamento na casa, a gente também, para que também possa ser feito fora. É horrível, Maria Fru, né? A companheira, por exemplo, estava na Bahia, né? No alojamento policial civil, a pessoa foi, a ofendeu, né? Tentou abusar dela e hoje, por conta dela exercer o seu direito de denunciar o maldito agressor, ela é perseguida. Então a gente precisa fazer essa mudança profunda, né? Precisa se falar e precisa se enfrentar. E o programa nosso do Citel está fazendo isso abertamente. Né? A gente está desenvolvendo, inclusive, a dito um tema bem sensível do partido, desmilitarização. Precisa desmilitarizar. E quanto a gente não apontar para isso, precisamos combater, né, a militarização das polícias e a porcaria, né, até esqueci o nome que foi no começo, né, que é direcionada ao combate ao inimigo interno, precisa ser extirpado. E quando a gente não fazer isso diretamente, pode-se fazer o que quiser. Enquanto a gente não extirpar o militarismo das forças policiais, vai ficar nesse sentido. Há pesquisadores, amigos meus, que falam que isso é uma cloroquina da esquerda. É um absurdo. Isso tem que ser feito e tem que ser enfrentado. Desmilitarizar a polícia é para onde? Não só a polícia, mas a política também. Tá. Microfone, Fro.
Vou pôr a Carmen nessa roda e aproveito e já deixo a pergunta do Lúcio para você. Muitas vezes o debate na polícia trava porque se esconde no fato de que a sociedade é racista. Tem como mudar a polícia antes da sociedade? Acho que é tudo junto e misturado, mas bora lá, Carmen. Vamos embora. Tem um caldeirão aqui, né? Então, eu vou tentar algumas pistas que o professor já passou para mim, né? Drogas, sistema penitenciário. O professor Alessandro Barata dizia o seguinte: a gente não tem que ter uma política de segurança pública, a gente tem que ter uma política de segurança dos direitos, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção e controlar a atuação das Forças Armadas no controle da criminalidade interna e a comum violação de padrões estabelecidos na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, violações da garantia pré-processual de assistência da defesa técnica no interrogatório durante a investigação, que isso potencializa os poderes investigativos do Estado, em detrimento dos direitos fundamentais da pessoa investigada. Temos que prestar atenção nas convenções sobre tortura, que também proíbem opressão mental ou psicológica, que não deixa vestígio físico no corpo do investigado. Então, nós temos no sistema penitenciário brasileiro, por exemplo, quase 1 milhão de pessoas presas. Dentre essas, a maioria com prisão preventiva, né? Não condenação. É uma decisão política de ter essas pessoas ali. Aí, entrando na pergunta que me fizeram sobre mudar a sociedade ou antes de mudar a polícia, né? Esse lugar do racismo estrutural, institucional, a impressão que eu tenho é que ficou confortável. Ou seja, a polícia age assim porque é estrutural. A polícia age antidemocraticamente porque é institucional, não é individualmente, é aquela instituição, é aquela estrutura. Então, a gente parou de procurar pensar, se comportar, interferir no que a gente pode fazer, né? Então, dizer que é racismo estrutural e o privilegiado reconhecer seu privilégio não me diz mais nada. O privilegiado reconhecer seu privilégio não me diz nada. A gente precisa, então, de uma mudança, sim. E como acontece essa mudança? No direito penal, as mudanças e os movimentos são pendulares, eles não são como a história, que é linear, né? Então, ora está mais punitivo, ora está menos punitivo, e sempre servindo a uma relação de poder. Processo penal é relação de poder e destituição, distinguir formas de estar no mundo. Algumas formas de estar no mundo são sequestradas pelo direito penal ou pelo processo penal. Outras não, outras passam batido, vamos dizer assim. Então, a partir dessa racionalidade, a gente, por exemplo, no meu lado do direito, interferir na minha petição. Eu consigo, na minha petição que eu faço na vara criminal, por exemplo, apontar indícios de racismo numa abordagem. Eu consigo incomodar. Tem juiz que pergunta o que é racismo estrutural. A gente não pode partir desse lugar que todo mundo já sabe, para começo de conversa, né? No judiciário, por exemplo. A gente não pode partir do lugar que a gente ainda tem que abrir mão da educação. Ou seja, dizer só que é racismo estrutural e institucional não educa. Dizer que a gente precisa mudar a política de drogas também não educa. Então, por exemplo, operadores do direito podem modificar na audiência de custódia, né? Na audiência de custódia, quando a gente verifica que não cometeu um crime nem com violência nem com grave ameaça, a gente precisa se insurgir contra esse arbítrio, né? Conter esse poder punitivo que avança sobre os direitos, né? Então, dizer também que o que a gente quer não está pronto. Essas respostas fáceis para perguntas complexas, isso é muito do direito penal, que só tem uma resposta para qualquer pergunta que você faça para ele, ou seja, a prisão. Eu sequestro um conflito. Teve um homicídio, eu vou pegar esse homicídio, vou suspender, mas eu não vou resolver, porque eu não estou me propondo a fazer isso. É isso que o direito penal faz. Então, uma é perder
essa fé no direito penal, porque ele não se presta para isso. A outra, perder a fé na pena. A gente está vendo secularmente que esse direito penal que se propõe a resolver nossos reclames sociais nunca fez o que ele se prometeu a fazer. Então, trazer a realidade, porque o direito ele é vivo, falando da minha área. O direito ele é vivo, o direito ele não é feito de locais estanques que não se movem. Nós podemos interferir, nós, enquanto operadores, sociedade civil, porque o direito ele se comunica com toda a sociedade. Né? Então, decidir politicamente que a gente quer mudar isso e interferir em cada seara. Né? Interferir, inclusive, na comunicação social, porque não é possível mais que o jornal das 5 horas da tarde enche a tela e diga que aquilo é um criminoso, sendo que nem viu o processo. Isso. Perfeito. E isso cria racionalidade há tempos e tempos. A comunicação social tem uma importância imprescindível por que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa, além do direito, sociologia, criminologia, né, estar se comunicando com a comunicação social, com o Jornal das 6, com as redes sociais, né, com os jornais impressos. Carmen, deixa eu fazer um comentário, porque acho que o que você fala é incrível. A Luísa Erundina, essa mulher maravilhosa, assim, que não tem como a gente não amar e admirar, a Luísa dizia que o maior desafio, ela achava, né, que o maior desafio do Brasil era fazer reforma agrária. Mas quando ela se tornou prefeita de São Paulo, ela entendeu que sem uma grande revolução na comunicação no Brasil, né, nesses monopólios que defendem os interesses do mercado, né, que quando a gente via de que lado estava a mídia na reforma da Previdência, de que lado estava a mídia na reforma trabalhista, né? Qual crítica que essa mídia fez a um fascista que está no poder? Né? Era tudo visto como algo estranho. Tá? Não se fez o debate. Então, ela disse que, para ela, sem uma grande democratização da mídia, nenhuma outra democratização é possível. E você tem toda a razão, porque a gente fala, o trabalho que a gente faz na escola, de combate ao racismo, de explicar, aí vem uma mídia com um Datena e todos os programas de sangue que tem Brasil afora, que às vezes mostra tortura. Tortura! Como sendo algo, olha, aquilo ali é bandido, tem que fazer isso mesmo. Né? Então, acho que você tem muito... Assim, a gente tem que pensar nisso, porque a disputa na sociedade passa por aí. Você tem 11 famílias que dominam aquilo. A Record vive do medo, minha gente. Ela espalha o medo na TV para as pessoas irem para a igreja depois. É um mecanismo que vai se retroalimentando. A gente precisa entender isso. Tem gente que não sai de casa porque todo dia... Na hora do jantar, do almoço, está lá dizendo que andar na rua é muito perigoso. E vão ficando pessoas lunáticas. Vão ficando pessoas que querem bandido bom e bandido morto. Só que quando chegam os bandidos dele, não. Aí não. Os bandidos dele estão tudo vivo e solto. Gente, nós estamos chegando no final. Eu acho que tem muita coisa para você contar para a gente. Quando o programa estiver pronto... A gente gosta muito do Leonel Hadi, a gente ama a Adriana Dias, mas a gente quer saber mais, porque, como diz a Carmen, essa segurança pública tem que baixar aqui, até nosso território. Né? Não adianta pôr o PP. O Fernando disse isso. Não adianta o PP. O PP, em teoria, era a territorialização da segurança pública, né? Que deveria aqueles policiais conhecerem as pessoas, contribuírem para... Mas teve tortura na UPP. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Marcelo, eu vou fazer a rodada assim, ó. Marcelo, Anderson, Abdael e Carmen. Não, a minha intervenção final, se a Carmen e a Abdael puderem falar rapidinho, assim, são duas questões, se vocês puderem, só dar um comentário que se a prisão não deveria ser a última alternativa,
e a descriminalização de todas as drogas. Aí, Carmen, o Abidael, como você enxerga essas duas questões? Tá. O direito penal é a última razão, né? É assim que deveria ser. Era o último controle, ele deveria ser usado por último, mas tem uma questão política que usa ele primeiro porque ele dá voto, o medo gera dinheiro, né? E as pessoas se aproveitam, inclusive num ano como esse. Então, respondendo aos seus questionamentos rapidamente, sim, deveria. Isso que a lei diz, só que a gente materialmente não tem. Então, a gente precisa ter um ponto de encontro entre o que a lei diz e material e o que ele fala, o que acontece na nossa vida material. A gente precisa criar essa aproximação. Muito bem. Abdael, essa daí te pôs uma sinuca de bico total. Duas coisas importantes, né? Já dizia o professor nosso no curso lá na minha pós da Cadepol que o dito penal é o último ratio legis, gente. É o último do último, né? E a gente tem que também trabalhar dessa questão assim, né? Que tem muito companheiro policial que ainda está se encontrando como trabalhador nesse sentido, quando ele fala, né? Os direitos humanos me perseguem. Eu falei, não, companheiro, se você cometer um ato, quem vai te perseguir são os direitos penais, não é os direitos humanos. Os direitos humanos vai estar ali para te auxiliar nesse sentido. Põe na cabeça nesse aspecto. É nesse sentido. E o movimento policial antifascismo, ele é totalmente a favor, né, da legalização da discriminação das drogas. Né? A gente sabe que o tema é tão amplo, né? O que se gastou em São Paulo, por exemplo, no combate às drogas, dá para construir 450 escolas, gente. Uhum. É contraproducente, como diria o meu querido Leandro Prior. Gente, é só pôr na caneta ali. Estados Unidos que importou, que trouxe para a gente aqui essa maldita guerra às drogas, eles mesmos não estão mais fazendo isso. Califórnia lá adquire os seus impostos com o trabalho de legalização da maconha. Nova York, tolerância zero. Tolerância zero. Acabou, não. Nova York era um modelo, né, de repressão, acabou com isso. É isso. Então, acho que nesse sentido, né, um aspecto. A gente poderia depois, aí eu fico em encaminhamento, falar sobre inteligência, com inteligência, que seria interessante. Pois é. Eu tinha separado essa questão aqui, mas é muita coisa para se discutir de segurança pública. Eu gosto muito. Né? A gente vai voltar a essa discussão, viu, gente? Eu acho que isso é muito importante ao longo até a eleição, não sei se a gente consegue, mas a gente vai voltar a discutir muito isso. Anderson, querido, eu já vou passar para você se despedir e o Marcelo fez a pergunta. Dá tchau e eu deixo com a Carmen. Gente. Prazer conhecer a Carmen e o Abidael. Parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre obrigado, Flo, pelo convite. Marcelo, querido, obrigado também. E, na verdade, eu não tenho mais nada a falar depois que a Carmen falou para mim. Na verdade, eu tenho sim. Gostaria de roubar a Carmen e o Abidael para levar no meu programa de domingo da Fórum, para a gente continuar com segurança pública, é só isso. E eu estou muito feliz hoje aqui, primeiro que foi um ato bom na rua, eu gosto do ato da rua, o Largo São Francisco é importante, mas eu gosto da rua. Eu vou completar amanhã 1 ano de fórum e estar com vocês aqui é uma forma de estar comemorando esse 1 aninho aqui. Parabéns! Eu estou muito feliz, e é isso, eu fico muito feliz, Carmen, de te conhecer, você, Abidael. Acho que foi um baita de um programa para a gente aprender mesmo, ficar aqui ouvindo vocês. Obrigado, Flo, por tudo. Domingo a gente está lá. Tá, joia. Eu passo o contato da Carmen e do Abdael para você com toda certeza, e a gente está muito feliz de ter você também na Fórum. Carmen, querida. Olha, eu estou muito feliz por esse respiro democrático. Vocês não têm noção de como o meu coração está pulsando. Finalmente, a gente tem um espaço que a gente discuta, né? De diálogo, né? E isso quero parabenizar o Fórum, quero parabenizar vocês que eu conheci hoje, e sim, aceito o convite, podem contar comigo, porque a gente precisa de diálogo, a gente precisa de pessoas que interfiram e que estão disponíveis para interferir nesse sistema, que dá para fazer, sim. Dá para interferir, sim, dá para mexer, sim. E agradecer ao programa, parabenizar, e contem comigo sempre, vamos democratizar esse sistema penal.
Vamos sim. Carmen, querida, eu adorei, Abdael também. Marcelo e Anderson, eu já matei a saudade. Nós ganhamos, nós três, nosso jalequinho laranja dos petroleiros que não está aqui hoje. E eu queria, já que esse dia é tão importante, eu estou vendo a galera, a carta dos banqueiros, gente, pelo amor de Deus. Olha só, se o banqueiro está do lado de cá, agora a gente traz esse banqueiro, tá bom? Se o cara da Fiesp, que financiou o Pato, tá do lado de cá, a gente recebe. Depois a gente vai fazer esse debate com a Carmen, com o Anderson, com o Marcelo, Abdael, Maria Fro, com o Fernando, com a Thaís Lulão Lino. A gente depois, minha gente, de mandar esse fascismo para o esgoto, que ele nunca deveria ter saído, a gente vai lá disputar as nossas pautas com o banqueiro, com o cara da Fiesp, mas agora a gente vai colocar o videozinho que Gui, o Miguel tinha separado, o videozinho do ato. Vamos terminar o programa com o ato que o Anderson... Foi bem bonito, viu, Fro? Foi bem... Então, bota aí e eu dou boa noite para vocês. Não vou embora, termine de ver o videozinho do Anderson. Bota, Gui! Salve, salve, gente! Aqui é Simone Nascimento da Coisa. Tá ficando bonita demais essa Avenida Paulista. Hoje a gente vai mandar um recado pro fascista do Bolsonaro, que é o povo que tá no poder, que é o povo que vai ocupar as ruas e os espaços e vai derrotar ele nas ruas e vai derrotar ele nas eleições. E aqui no Brasil não vai ter golpe. Hoje a Avenida Paulista vai falar em alto bom som que não vai ter golpe, que a democracia do nosso país vai ser respeitada. Fala, Bolsonaro!